Hoje iremos conhecer o Eduardo Rodrigues Bonzac, um grande profissional que atua há mais de 29 anos num setor super importante para o Brasil, que é o agronegócio. Também há 19 anos atuando em diversos segmentos de gestão, atuando assim também como mentor de carreiras, hoje atualmente, e também palestrante dentro da indústria que ele atua. Mas muito mais do que os aspectos profissionais do Bonza, nós também temos um cara super atencioso com as pessoas, preocupado com a gestão e desenvolvimento dos teus colaboradores e, acima de tudo, um pai que ama sua família e faz de tudo por ela. Aqui vamos contar a história de um cara que estava lavando o banheiro um dia e um certo tempo depois chegou à gestão dessa empresa tão grande do agronegócio brasileiro. Aproveite esse episódio, curta aqui caso você se interessar por mais conteúdos e apoiar esse nosso movimento. Temos recorrentemente aqui episódios entrevistando vários executivos e compartilhando as histórias deles. Dessa vez é o Eduardo e eu tenho certeza que se você pegar um papel e caneta você não vai se arrepender. Um grande abraço e aproveitem o episódio. Eduardo Bonzac, Bonza, é um prazer falar com você, cara. Oi, João. Obrigado pelo convite. O prazer é meu falar com você e com a galera da Escalada Corporativa. Espero conseguir contribuir com algo aí ao longo da nossa conversa com a galera. Ah, com certeza você vai, com certeza. Bonza, conta pra gente aí, então um pouquinho daquele teu início de carreira. A gente sempre começa por aqui querendo saber quem é Eduardo Bonzac, quem é o cara, de onde ele veio, de onde ele nasceu, quais eram as suas aspirações ali no início e conte pra gente esse início aí da tua vida pessoal para começar a sua vida profissional nessa sua carreira aí. Legal. Bom, você já entrou em idade aí, né? Quando você começou a contar a experiência, né? Eu tenho 47 anos. Sou casado com a Leila há 20 anos, mas o nosso relacionamento tem 30 anos, né? A gente namorou 10 anos antes de casar. Caramba. Sou pai da Ana Laura, de 17 anos, e da Manuela, de 10 anos. Eu nasci em Santa Lúcia, João. Acho que você nem escutou falar. É uma cidade do interior de São Paulo, 8 mil habitantes. Eu morei até meus 42 anos lá. E aí, eu e a Leila, a gente decidiu mudar para Araraquara, que é uma cidade um pouquinho maior, por conta da educação das meninas, né? Uhum. Sou de uma família muito humilde, né? Minha mãe foi cortadora de cana por muito tempo, depois doméstica, né? O meu pai era motorista, né? Ele conseguiu progredir ainda na carreira, até líder de motorista, né? Encarregado de transporte. Ah, e, inclusive, meu pai foi encarregado de transporte na empresa que depois eu via trabalhar, né? E ele trabalhou até o último momento da vida dele como motorista, né? Infelizmente, ele faleceu em um acidente de trânsito enquanto trabalhava em 2007. É, mas, enfim, ele sempre foi minha referência, né? Profissional, Uhum. porque eu via muito o quanto ele e minha mãe se dedicavam, né? Minha mãe sempre foi a gerente da casa, ela que cuidava de tudo. Então, com a minha mãe, eu aprendi muito essa questão de austeridade, controle, planejamento. E meu pai era aquele ser incansável, né? Que, poxa, eu lembro que a gente morava numa casa de 2 cômodos e eu via ele trabalhando até em 2 empregos para a gente conseguir aumentar a nossa casa lá, né? E ter uma condiçãozinha de vida melhor. É o provedor mesmo, né, cara? Exato, exato. Meu pai era uma força de trabalho, assim, sabe? Impressionante. E no início da carreira, cara, eu comecei a trabalhar, não está no LinkedIn, né? Eu sei que você pesquisa no LinkedIn antes, mas com 10 anos, eu trabalhei no supermercado em Santa Lúcia, né? Onde eu fazia de tudo um pouco, né? Trabalhava com maquininha de remarcar preço, né? Lá em 1986, 87, a inflação era galopante, a gente tinha que ficar mudando o preço dos produtos todo dia. Atendia num bar também, que tinha, né, que seu supermercado. Ia pegar lavagem, né, na casa dos clientes. Lavagem é resto de comida, né? Porque a dona do supermercado tinha minha criação de porcos também. Caramba. E aí, foi até os 12. Dos 12 aos 17, eu fui trabalhar numa lanchonete da família, dos meus tios, né? Então, eu fiquei 5 anos lá com meus tios trabalhando. Quando eu tinha 17 anos, eu prestei e passei uma prova para fazer estágio na Telesp, que era a companhia telefônica do estado de São Paulo. Eu sempre fui muito bom na escola, viu, João? Sempre tive notas boas, nunca dei trabalho nenhum para os meus pais, nem na escola nem fora dela, porque eu tinha medo também do meu pai, tinha mais medo ainda da minha mãe, né? Então eu tinha que ficar ali. Mas enfim, eu consegui esse estágio porque eu fiz um colégio técnico no segundo grau. Eu não fiz ensino médio normal, né? Eu fiz técnico em processamento de dados. Na época era o MS-DOS, Basic, Clipper, Fortran, né? Era tudo com disquetão de 5 um quarto.
E aqui eu tenho que agradecer muito minha mãe, né, que foi minha mãe que brigou com meu pai para que ele pagasse o curso técnico para mim. Né, foi daí que começou E fez a minha eles carreira um pouco começar. mais séria, né, fora dos empregos. E aí terminou o estágio, era uma empresa pública, precisaria ter um concurso, mas eu não podia ficar desempregado, não poderia esperar um concurso, né, precisava trazer dinheiro para ajudar em casa, já estava com 18 anos. E aí Sim. meu pai me levou para a unidade de Santa Cruz, né, que é uma das unidades do Grupo São Martinho, que isso em 1995, e é lá que eu estou até hoje. Esse é o início de carreira, assim, mesmo. Nossa, que legal, cara, que legal. E você, o que que você sonhava nesse momento aí da tua carreira? O que que você pensava para tua vida? Estava com 18 Cara, anos, mudando ali junto com seu pai. Você achava que você ia trilhar esse caminho mais corporativo, mesmo executivo? Ou você tinha um outro sonho? E como que funcionou na tua cabeça aí? não, então, a minha expectativa era muito baixa, hoje eu vejo, João, porque, Uhum. assim, concluir o ensino médio naquela época, para os meus amigos, para o meu círculo, né, de convivência, já era uma conquista. Então, eu não pensava em graduação, não pensava em trilhar uma carreira de executivo, não pensava em nada. Eu queria trabalhar no laboratório da empresa, né? Falei, vou trabalhar aqui no laboratório e vou me aposentar no laboratório, né? Eu via todo mundo falar isso, eu quero me aposentar. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu vou me Uhum. aposentar aqui no laboratório. É, expectativas baixíssimas foram criadas, cara, nessa época, sabe? Com 18 anos. É. E o estalo, eu não sei te precisar qual foi o momento. É que quando eu entrei com 18 anos, né? Por que eu queria ser do laboratório? Porque eu entrei como faxineiro na empresa, né? Ah, Então, eu comecei como ajudante geral, né, trabalhando na faxina, tirava xerox, circulava memorando na empresa. Então, a minha expectativa realmente era baixa. Mas como eu tinha feito o processamento de dados, muita coisa que tinha lá, nem tinha transformação digital naquela época, eu já promovia a transformação digital. Eu sei. comecei a digitalizar os formulários, criar umas planilhas para acompanhar os indicadores, né? E Uhum. aí o pessoal, opa, peraí, esse gordinho aí tem alguma coisa diferente nele, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de ir para o laboratório e falei, beleza, segundo ano de emprego, é aqui que eu vou ficar o resto da minha vida, né? Mas Uhum. aí teve continuidade também. Cada hora eu ia descobrindo uma coisa nova para fazer e achando uma forma de facilitar a vida das pessoas dentro da empresa. Isso foi abrindo as portas, né? Até que chegou um Sim. momento que eu falei, não, vou fazer uma graduação. E aí começou, aí potencializou a carreira, né? Sim. E hoje eu sei que você é gerente focado e especialista em melhoria contínua, mas eu quero saber um pouquinho das suas formações, porque eu vi que você tem bastante, e você se dedica muito quanto a isso. Até interessante para outras pessoas, e principalmente os jovens, verem isso, né? Só para você fazer um pequeno resumo, você começou com 10 anos de idade a trabalhar. O que hoje em dia tem pessoas com, não sei, provavelmente você acompanha, mas já tem notícias saindo que tem os jovens estão levando os pais para as entrevistas de emprego. Jovens com 20 anos, 22. Então você fala, cara, o que está acontecendo, né? E você lá com 10 anos começou a trabalhar, trilhou todo esse caminho, mesmo já com uma formação técnica. Entrou como faxineiro na empresa e o que que começou a despertar ali para você nos momentos para você falar, pô, preciso estudar isso. Aí você termina isso. Comecei a estudar outra coisa para você conseguir criar toda essa sua carreira aí. João, eu sou um péssimo exemplo de planejamento de carreira aliado com estudo. Vou te contar por quê. Como eu tinha essa facilidade com informática, né? Até pelo processamento de dados, tinha um serviço que a gente pagava na empresa, uma empresa de terceiros, que era de automação industrial. E era muito caro, a gente pagava uma grana dos caras. E aí o gerente da empresa, né, viu que eu tinha essa facilidade e tal, falou, cara, você não quer aprender automação industrial? Eu falei, eu quero, eu tô. E a gente já tinha eliminado o serviço de terceiro e eu estava fazendo todo o trabalho dentro da empresa de automação industrial, né? Uhum. Aí eu falei, cara, peraí, isso aqui é gostoso, eu gostei desse negócio aqui, tá quentinho aqui o lugar. Eu falei, pô, automação, o que que tem aqui na região que eu posso estudar? E aí tinha ciência da computação, numa universidade aqui em Araraquara, noturno. E aí eu me apliquei, passei, a primeira graduação foi ciência da computação. Uhum. Só que antes de eu me formar, eu fui movido de área dentro da empresa. Eu fui para a área de planejamento agroindustrial, que era uma área nova. Tinha que estruturar. Fala, pô, esse menino é inteligente, tal, ligeiro, se Uhum. relaciona bem, vamos colocar ele lá para criar essa área nova. E aí eu falei, não, peraí, agora eu preciso cursar alguma outra coisa, né?
E aí eu fui fazer uma especialização, um MBA em gestão da produção, que era por conta do planejamento. Sim. Cara, não terminei o MBA, apareceu uma área nova também, uma função nova, que era coordenador de logística. Lá vai eu. Uhum. Ocupei a posição de coordenador de logística, isso em 2005, foi meu primeiro cargo realmente parrudo dentro da empresa, De né? Em gestão. 2005, como coordenador de logística. Tinha 52 pessoas, né, que estavam Caramba. no meu time, né? Tinha motorista, analista, supervisor, tinha de tudo, né? Sim. E aí eu fui fazer um MBA em logística também. Fui lá na GV, tinha um MBA em logística bem interessante, e eu fiz também esse MBA em logística. Aí, a partir daí, eu falei, não, para de especialização. E na sequência também eu já fui movido para outra área, que era a área de planejamento, uma gerência, né? Eu Sim. saí da coordenação, fui para a gerência. Mas aí eu fiquei fazendo muito curso de curta e média duração, tá? Nesse período. Sim. Eu fui voltar a fazer um curso de mais de longa duração, agora que eu entrei na área de melhoria contínua, né? Desde 2017. E aí eu Aham. falei, cara, tá me faltando conhecimento em engenharia de produção. E aí eu fui fazer um mestrado em engenharia de produção, né? E a minha dissertação foi aplicação de eventos Kaizen no agronegócio, né? Fiz uma dissertação Uhum. voltada a isso. E mais recentemente eu senti falta de um conhecimento de finanças, de negócio. E aí eu fiz gestão financeira no INSPER também para dar mais uma, sabe, uma sedimentada Sim. aí. Eu sei que daqui a pouco eu já estou paquerando outro MBA, assim, eu não paro, cara, assim. E eu vejo que às vezes pode até servir para a carreira, mas eu percebo que é muito mais para manter a mente ocupada, sabe, para ver coisa nova, para conhecer gente nova. Se manter No começo, atualizado, né? sim, eu acho que foi muito estudo para sedimentar a carreira, mas hoje em dia eu acho que é para me mover, assim, sabe, Uhum. sei lá, para não deixar a chama se apagar. Sim. Eu percebi que já se passou do nível de ser para a carreira, né? E isso é uma coisa interessante, porque tu vai pegar e falar com jovens, né? A gente acaba, principalmente, eu tenho 25 anos agora, você acaba pensando e falando, não, vou precisar fazer isso, cursar isso, estudar isso para chegar lá. Beleza. Você quer planejar tudo certinho, aí você pega, por exemplo, um exemplo como o teu, foi acontecendo, foi chegando as oportunidades, você foi agarrando as oportunidades e você conseguiu realizar, né? Conquistar os seus objetivos. Só que antes de você virar o coordenador ali, que você estava numa posição abaixo, qual que foi a sua competências ou manchete de realizações que você entregou ali que te gerou essa oportunidade de virar um coordenador? Porque para muita gente esse passo nunca chega. Então, esse passo de você virar coordenador de outras pessoas, realmente gerir pessoas, para muita gente não, acaba não chegando por algum motivo. O que, que você acha que contribuiu para o teu momento? Ah, eu vou começar então mais para trás ainda, porque assim, sempre, quando eu era líder do laboratório, né, em 1996 para 7, abri Eu não uma era nem posição, nascido ainda. abri uma, tá vendo? Não fala isso que você me deixa, não. Abri uma posição em sistema de gestão da qualidade, né, e trabalhar com SGQ. E eu queria essa posição, eu falei, cara, isso parece legal. E aí perguntaram, tá, mas quem vai ficar no seu lugar? Eu falei, uma pessoa. Ah, é verdade, uma pessoa. Por quê? Porque eu já tinha preparado aquela pessoa no lugar. Quando eu fui para a SGI, depois surgiu a automação industrial, o pessoal falou, poxa, mas você vai para automação, quem vai ficar aqui? Eu falei, não, estou treinando aqui, né, essa pessoa que vai ficar no meu lugar e tal. Papá. Fui para automação. Quando foi para planejamento, eu não tinha treinado tão bem uma pessoa, mas eu conheci alguém de fora, já indiquei, trouxe e ficou no meu lugar para eu assumir outra posição. E no planejamento, como eu falei, era uma área nova, eu criei. Eu e mais duas pessoas, a gente criou. E naturalmente, acho que pelo meu perfil, eu fui meio que supervisionando aquela galera lá, sabe? Eles vinham me pedir ajuda, vinham me pedir orientação, mas sem pretensão. Isso é muito doido. Eu não tinha pretensão de ser coordenador, mas é que os resultados, a forma como eu estava Uhum. conduzindo, sem tanta intencionalidade, acabaram, acho que mostrando características que eu deveria ter para ocupar uma posição de coordenador, que era sempre deixar o sucessor pronto, era ter esse papel de treinador de pessoas, Uhum. era se preocupar realmente com as áreas, com a entrega, né? Eu costumo brincar que até quando eu era faxineiro, a minha privada tinha que ser a mais limpa de todas, sabe? O meu café que Sim, eu fazia de manhã para os gerentes tinha que ser o mais gostoso. Eu sempre, sabe, tive muito capricho nas coisas, né? sim. Então, acho que foi isso, E, sabe, João? Foi uhum. acontecendo essas coisas e acho que o pessoal falou, pô, essas são características de um coordenador. E aí eu ocupei a posição. Acabou ocupando. Cara, que legal, hein? Muitas lições aqui. Antes da gente passar para uma próxima etapa,
agora que você ocupa essa sua posição, olhando para trás. Se você fosse dar uma lição para o Gonzaga lá dos 18 anos, na hora que ele estava entrando como faxineiro, que lição, o que que você falaria para ele? Ó, toma cuidado com essa direção, ó, vai por esse lado. Porque o que eu imagino, que eu já percebi do tempo que a gente se conhece, é que o ego nunca te afetou. Por ter essa origem mais humilde, por ter essa sua história inicial, então você sempre dá muito valor para as pessoas e tenta ajudar. O que talvez era uma direção que você daria para o Bonzac de 18 anos e que hoje você daria também para os jovens, né, que estão começando na trilha dessa carreira? Eu acho que o que me faltou, e assim, eu acho que eu poderia ter acelerado mais minha carreira, duas coisas. O primeiro era um pouquinho mais de objetivo e de ambição, porque eu, por muito tempo, eu estava deixando a vida me levar. Eu não tinha um objetivo, né? Mas é um objetivo com muito mais resiliência e paciência do que um objetivo com ganância e querendo atropelar, sabe? Mas eu Sim, daria esse conselho para mim lá atrás. Falei, cara, você pode mais. Vai em frente, coloca o objetivo, persegue. Eu acho que eu teria acelerado uns 5, 6 anos na minha carreira. E um outro conselho também que eu demorei para pegar, eu fui pegar, eu já tinha uns 30 anos, ter mentores internos, cara. Poxa, quando você dá, é que eu não tinha essa ambição, mas quando você é um analista júnior, você quer ser um analista pleno, procura um analista pleno que já está onde você quer estar e fala, cara, você pode me mentorar por alguns meses? É um encontro por mês, uma horinha. Vai ser bom para você, você vai colocar lá no seu PDI, na sua mentorei tal pessoa. E vai ser bom sim, para mim, porque eu vou saber o que eu preciso fazer para chegar onde você está. Dando passo a passo, sabe? Então, essas duas coisas eu teria acelerado na minha carreira: ambição e objetivo e buscar mentores mais rápido. Depois que eu busquei mentores, sabe, pô, eu era coordenador. Eu me vejo naquela posição de gerente lá. E eu vou conversar com aquela pessoa. Viu, você pode me mentorar? Posso colocar no meu PDI que você vai me mentorar esse ano? Né, e tal. E agora também, eu estou com diretores que eu estou uhum, buscando, né, encurtar sim, caminhos também. Então, acho que sim. faria isso. Ah, que legal, cara. Que lição, hein? Isso você viu até para mim. Você acaba estando envolvido, né, com muita gente do mundo corporativo, principalmente por causa da escalada corporativa, eu executando essa vida dentro do contexto da onde eu trabalho, e muitas vezes essas dicas são coisas que, caraca, eu não pensei nisso, né? Eu acabo tendo esse contato com o pessoal lá da empresa e fora, só que eu nunca cheguei e falei, cara, me mentora, entendeu? Tipo, me ajuda. Você acaba pegando as coisas no feeling, né? Você está trabalhando com a pessoa, sabe que a pessoa é maior que você vai aprendendo, mas isso também gera talvez a pessoa escutando isso de você, faz ela se sentir muito melhor, né? Fala, pô, o cara tá pedindo para eu ajudar ele, né? Para eu puxar ele. Então, acaba até gerando um pouco mais de empatia na relação profissional, né? Exato. Essa é a sacada. É Uhum. ganha-ganha. É uma via de mão dupla aí. É bom para os Sim, dois. sim. Muito legal. E bom, essa sua indústria, a indústria que você trabalha aí há 29 anos, agronegócio, diz pra gente aí, qual que é as dificuldades que você tem passado hoje trabalhando com melhoria contínua, quais são as coisas que mais afetam? Porque, querendo ou não, a gente sabe que aqui no Brasil, o agronegócio em si, ele é uma base muito forte do agronegócio. Mas na prática, quando você vai falar sobre empresas, sobre negócios, sobre o mundo corporativo, a gente acaba excluindo esse mundo. Fala só na hora que vai falar de economia lá para falar do Brasil. Como que funciona esse jogo dentro do agronegócio? Como funciona esse mercado aí na tua cabeça? Cara, eu estava até essa semana aqui num evento, não vou falar que semana que a gente está, que senão vai datar o conteúdo, né? Mas a gente estava assistindo uma apresentação da Zênia Latif, né? Aquela jornalista de economia, e mesmo estando dentro do agro, a gente surpreende com a pujança do agronegócio, né? Então, quanto que representa no PIB brasileiro, só está crescendo, né? É o único setor que vem crescendo ano após ano. Então, eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer parte desse ecossistema, né, do agronegócio. Sim, E por estar, assim, eu vou falar do meu ponto de vista de uma empresa, tá, João? Isso joga claro. contra mim, porque eu tenho a vida toda na mesma empresa, né? Mas é uma empresa de capital aberto, né? Então, a gente está na bolsa, são 12.500 colaboradores, em 4 sites, e 350 mil hectares, 490 mil campos de futebol.
Então, assim, Nossa, é muita gente, mas é muito mais espaço geográfico, né, onde as operações acontecem. Então, a grande dificuldade que eu tenho hoje é capilarizar o conhecimento, né, a filosofia Lean, para chegar em cada operador de trator, em cada fazenda. E uma coisa que a gente está retomando forte, e foi bem bacana, porque eu vi isso, inclusive, na apresentação da Embraer também, nesse congresso que eu fui, e vi no congresso que eu fui na Holanda o ano passado, de excelência operacional, que é Back to Basics. Tá todo mundo, em vez de falar digitalizar a gestão, está falando em o básico bem feito. volta Teve até um básico. amigo meu no LinkedIn que comentou que é a filosofia RBM, que é Rice and Beans Management, né? A gestão arroz e feijão. É muito disso mesmo que a gente tem que fazer, cara. Então, eu estou muito focado, eu e todo o meu time, em melhorar os padrões da companhia. Porque é através do atendimento a padrão que você vai conseguir garantir a perenidade do resultado. A melhoria é muito gostoso, o padrão é chato. E Uhum. a gente, às vezes, deixa o padrão de lado para inovar, para fazer melhoria. Então, acho que isso eu vejo na empresa que eu trabalho, mas se você for em qualquer vizinho do agronegócio, e eu ouso dizer em qualquer setor, a gente vai ver uma carência grande de gestão do básico, sabe? Um PDCA bem feito, uma meta bem construída, uma gestão visual que me mostre, putz, está fora. O meu operador está treinado para fazer aquele indicador voltar para a meta. Não precisa chamar um Sim, especialista, Master sim. Blaster. Então é muito isso, sabe? O desafio é preparar a operação para fazer o básico bem feito e atuar no tempo adequado para estabilizar novamente os resultados da companhia. Sabe? É Num, muito esse o num, desafio hoje. num mundo de tanta informação que nós estamos hoje, de tanta influência, né, cara? É super interessante você ir num congresso como esse e voltar com esse tipo de insight, né? Volta a fazer o básico, porque a gente acaba fugindo, né? É inteligência artificial para um lado, é estruturação de dados para o outro, é negócio, é business. Mas, cara, e o básico? O básico realmente, muitas vezes, é o que acaba quebrando as empresas, né? Quebrando as carreiras, principalmente. Aqui na escalada corporativa, a gente sempre fala muito mais sobre a construção da carreira e muitas vezes você querer ficar só olhando o grande, esquece de fazer o básico, acaba derrubando, né, cara? É Pensa muito assim, né, João? Às vezes você tem muito dessa questão de digitalização, automação, mas se você tem um processo que é um lixo, você vai ter um lixo digitalizado. Enquanto sim, você sim, não organizar minimamente seu processo adequadamente para depois digitalizar, cara, você vai digitalizar o erro, você vai digitalizar o caos, né? Então, por isso que esse legal tá aí as ferramentas de digitalização. A gente precisa caminhar nessa direção, mas antes tem todo um trabalho de organização, de saneamento de dados, sabe, de treinamento de pessoas. sim. Eu falo muito isso, cara. Não adianta nada você implementar a ferramenta mais sofisticada se a pessoa não estiver pronta para lidar com aquilo, né? E a gente não tá, sabe? Tem muita coisa para ser feita ainda de base. Sim, entendi. Pô, que legal. E como que está funcionando para você hoje a sua distribuição, a sua responsabilidade? Como funciona o Bonsac dentro da área dele? Você acaba precisando viajar muito, porque assim, dentro de vários contextos das empresas, a gente vai conversando, o gerente de melhoria contínua fica numa fábrica, o cara está ali, o cara vai tomar conta de toda a operação ali, junto com os coordenadores de produção, enfim, com as melhorias das áreas. E para você numa indústria de agronegócio, já imagino que pelo tempinho que a gente conversou antes de gravar, que já não é dessa forma. Como que funciona? Não, não, a minha vida, assim, eu gosto, mas é deslocamento o tempo todo, né? Então, a gente tem 4 sites, aqui 3 no interior de São Paulo, né? Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, e um em Goiás, Quirinópolis. A gente tem um escritório corporativo nosso em São Paulo, e a minha vida é rodar todos esses sites, né? Porque a gente tem projetos em todos os sites. E eu tenho Uhum. pessoas do meu time localizadas nesses sites. E então eu rodo, João, eu rodo É, aqui as 3 de São Paulo, eu visito semanalmente, né? caramba. E a de Goiás eu vou uma vez por mês e fico 4 dias lá, né? Porque não tem uma viagem longa, são 700 quilômetros, né? Sim. Para você ir também querer fazer bate-volta, você não Não aproveita tem nada. como. Sim. E aí sobra o sábado e domingo, né? Para cuidar da família. Para cuidar da família. E para você construir toda essa sua carreira e ser tão dedicado, como que funciona um Bonsac mais pessoa?
que que você tenta fazer para equilibrar esse mundo corporativo com a sua vida pessoal, com a tua família, com as tuas filhas? Porque a gente sabe que no final do dia nós não somos a pessoa profissional, né? Nós somos a pessoa que nós somos quando estamos fora do trabalho, com nossos amigos, com nossos familiares. Como que funciona esse jogo para você, essa distribuição? Sempre lidou bem ou foi uma dificuldade por um tempo? Foi uma dificuldade grande quando eu estava no meio da minha jornada, quando eu assumi a gerência ali em 2008. A gerência, eu quase surtei, porque eu levava o notebook para minha casa, colocava ele em cima da mesa da sala e conversava com a minha esposa. Tinha a minha filha mais velha, que na época tinha 3, 4 anos, e ficava olhando na tela o tempo todo. Eu não sabia fazer essa divisão. Isso me fez muito mal. Fez mal para o casamento, fez mal para a minha relação com a minha filha mais velha. Então, eu não soube lidar muito bem com essa questão. Hoje em dia, eu sei que durante a semana eu vou estar dedicado 100% para o trabalho. Eu chego um pouco mais tarde em casa, já janto com elas, converso com elas, mas não é um tempo de qualidade. Agora, final de semana, a gente não se desgruda. É Final de semana, a totalmente gente vai para a dedicado. padoca junto tomar café, a gente almoça junto, vai para o shopping junto, vai cinema, a gente faz tudo junto, sabe? Para dar Uhum. essa. ah, Só que elas acordam tarde, né? Então, sábado e domingo, quando elas não acordam, eu fico lendo, eu coloco a leitura em dia, coloco os podcasts em dia. Cara, Preparo um materialzinho para uma outra atividade que eu tenho aos sábados à tarde, né? uhum. É tempo para a família, João. É isso que eu estou fazendo. Hobby, cara, eu preciso de algum hobby, sabe? Eu jogava muito videogame antigamente. Eu vi que É você isso que eu ia ganhou um comentar PlayStation agora. 5. Eu Aham. tive que parar porque eu estava perdendo tempo com a família para o videogame. Então, eu fiz esse. Mas eu precisaria de ajuda para isso também, tá? Cara, é bom Fui cuidar da demais. saúde mental, eu precisei dessa Sim, ajuda. Mas hoje eu não tenho um hobby, assim, meu hobby é ler, estudar um assunto que eu estou gostando agora e uhum. curtir as meninas. Até porque minha filha mais velha daqui a pouco vai para a faculdade, né? Ela está no terceiro ano do ensino médio. É, E não sei começa quando. a trajetória dela. Exato, E exato. Então estou começa. aproveitando ao máximo agora isso. Cara, que legal, que legal. E você comentou que você tem seu trabalho, eu sei, a gente acabou conversando já, e eu vi sua presença no Instagram com a mentoria, né? Você vem fazendo mentorias também para profissionais ali do início das suas carreiras. Como tem sido para você essa experiência? E diz também para a gente o porquê você começou a fazer isso, né? Diz o porquê você começou e qual a importância na tua carreira isso daí também. Sim. Começou depois que eu conheci o Flávio, né? Assim, entrando na escalada, né? Eu falei, caramba, o cara CEO da Corning, dedicando tempo para compartilhar conhecimento, né? E aí eu vi o benefício que fez para a minha carreira, né? Quando eu desenhei um mapa de stakeholders que o Flávio ensina, a minha cabeça bugou. Eu falei, caramba, né? Uma sacada do cara paga qualquer coisa que a gente paga para ele, paga, né? Uma sacada Sim, paga. E eu falei, puxa, eu preciso começar a fazer isso também, né? Assim, não para executivo, porque eu ainda não sou, eu acredito muito. Isso é uma coisa, pode ser uma crença limitante minha, mas eu acredito muito que eu não posso ensinar para alguém algo que eu ainda não sou, né? Então, acho que o mentor é muito, cara, eu percorri o caminho, eu posso contribuir com o seu caminho dessa sim, forma. sim, Eu posso acelerar, posso reduzir sua dor, posso reduzir o tempo que você vai levar para ir do ponto A para o ponto B. Então, eu comecei a estudar, né? Então, eu fiz outras mentorias de como ser mentor, né? E hoje eu tenho, né? Estou com 7 mentorados, vendi 8, estou com 7 mentorados. Já estou recebendo depoimentos deles, sabe? Poxa, me ajudou aqui, aqui, aqui. A galera está mandando uns vídeos muito bacanas. Estava até comentando com você que essa semana foi muito sim, difícil para mim no trabalho, mas aí no fim da tarde hoje eu recebi um depoimento de uma mentorada que, se a lágrima tivesse pronta, tinha escorrido, né, de emoção. E eu estou gostando muito e está me ajudando muito na empresa, com o meu time. Por quê? Porque eu percebi que muitas das queixas ou das dúvidas dos mentorados, o meu time também sente. E mesmo com toda a liberdade que eu dou para eles, eu comecei a perceber que eles não me falam tudo. sim, E escutando essas dores dos mentorados, eu voltei para a empresa e descobri que essas dores também estão instaladas no meu time. Então, assim, eu consegui ajudar eles também, né? E sim. então é um ciclo muito virtuoso, sabe? Tá se realimentando muito bem. Cara, que legal. E a gente precisa fazer com que isso se expanda cada vez mais, né? Então,
esse seu processo é que eu comento. Só de você ter a visão de ver o quanto você pode ajudar os outros, né? É o que eu comentei com o Flávio e comentei no Summit também para várias pessoas que estavam lá. O que eu senti muita falta no início ali, quando eu tinha 19 anos, agora, como eu comentei, estou com 25, mas o que eu senti ali no início da carreira corporativa era a falta da direção de alguém mais experiente. Eu falava, cara, beleza, estou aqui, eu também comecei no chão de fábrica, então trabalho numa indústria de papel e celulose, comecei lá limpando cola de papel embaixo da máquina, lá uma bagunça. E aí eu ficava falando, mas minha ambição na época era ser o operador, porque eu era o ajudante, então eu falava, não, então o operador aqui ganha mais, eu vou virar operador. Aí comecei a fazer todo esse jogo para aprender como funcionava a indústria, né, a produção e tal, e comecei a ganhar destaque nesse sentido, também participando dos processos de melhoria contínua da empresa, e acabei me especializando mais nisso também, dentro da indústria, né? Hoje estou na parte de controladoria, mas enfim, aí eu sentia muita falta disso. Aí por sentir falta e não ver ninguém puxando, e ninguém nesse sentido mais proativo, aí eu falei, cara, então eu vou chegar lá no gerente, lá no caso que era o nosso coordenador, falar, cara, me ajuda a crescer, o que eu preciso fazer, entendeu? Eu tinha uma crença limitante muito grande, que eu acredito que talvez muitas pessoas jovens também acreditam, e eu não tenho a capacidade de fazer aquilo que ele está fazendo. Então eu olhava para um coordenador, ou olhava para alguém que estava lá no administrativo e falava, ah, não, esse cara é muito mais inteligente que eu não consigo, eu acho que meu negócio é ficar aqui na fábrica, e aí eu ia começar, quando eu comecei a despertar mesmo, foi entrando nos processos de grupos de melhoria contínua. Aí eu falei, não, pô, eu tenho facilidade com isso aqui, eu vou começar a estudar mais. E assim foi. E aí eu conheci o Flávio pelo Instagram. Eu falei, cara, o cara é presidente, o cara tá falando um monte de coisa de empresa aqui e tal. Depois do tempo passar, né? Eu já tinha sido promovido e tudo mais, por causa que eu fui buscando, né? E aí eu falei, cara, a gente precisa desse tipo de cara aí. Aí comecei a seguir ele, hoje estou aqui com a escalada corporativa, que é o que ele criou, e aprendendo com todos vocês. Você vê a loucura, né? E o que ele, naquele momento, fez e o que você hoje, talvez plantando a semente na cabeça dessas pessoas e também do pessoal que está lá na fábrica, o pessoal que está lá no chão lá das suas fazendas, o que você, com essa sua atitude, pode mudar na vida deles. Ô, João, mas assim, cara, conselho de velho, né? Toda essa sua trajetória, ela vai fazer um sentido muito bonito daqui a alguns anos. Que você vai chegar e falar assim, cara, o profissional que eu sou hoje, ele é uma soma daquele cara que pegava resto de papel, daquele cara que fazia projeto de melhoria contínua, daquele cara que conheceu mais de gestão de negócio quando estava na controladoria. Agora, parece que as coisas, tipo, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mas, assim, o tanto de competência que você vai adquirindo daqui a pouco, sabe? No mínimo 7 anos. Quando você fica Sim, 7 anos assim, você consegue ter uma janela de tempo muito legal. E só uma coisa que você falou antes aí, né? Você ficava olhando para as pessoas e falava, cara, esse cara é muito inteligente. Tem uma frase do Ricardo Basalia, né? Que o Basa, né? Que o cara é sensacional no lugar de potência, né? Que eu sou fã dele. Que ele fala que existem muitas pessoas inteligentes que nunca alcançarão grandes coisas porque pensam demais em tudo e sempre encontrarão uma boa desculpa para justificar porque não vale a pena correr o risco. Cara, uma coisa é você ser muito inteligente, outra coisa é você entrar em ação. Pessoas uhum, muito inteligentes que não se colocam em ação, cara, mas pode dar isso errado. A hora que você está vendo, pode dar isso errado, pode dar aquilo errado. O cara que tem iniciativa já passou na sua frente, meu amigo. Já foi sim, fazer, já foi corrigindo, já foi fazendo. Então, a ação vale muito mais que a inteligência nessa hora, sabe? sim, sim, cara, super legal. E aí, esse início da minha carreira, e quando você falou aí, começou lá de baixo também, então já era aquele match, né? Falar, pô, cara, é a história que a gente vê e que dá para chegar, né, cara? Hoje, claro, dentro da empresa que eu estou, já fui galgando outras posições, estou numa posição super legal, mas essa crença já não existe mais, entende? De você pegar e falar, cara, eu consigo chegar lá, entendeu? Só que, claro, durante o processo, a gente acaba tendo toda aquela questão de jogo corporativo, você tem que aprender, é muita experiência que a gente, como pessoas novas, é o que eu vejo que muitos colegas acabam deixando passar, que é você entender a tua posição de não experiência. Você pode estudar o que for, você pode ser o cara que mais lê livro, o cara que mais está envolvido com outras pessoas, mas você não tem a experiência. Então, a experiência vai ganhar de você, não tem jeito. Então, é sempre colocar, baixar um pouco a cabeça, entender,
porque isso é o que eu vejo que, para nós jovens, é o que mais acaba derrubando, é a falta de humildade, né? Ô, João, mas uma coisa você tem que, né, até para se vender como profissional, a gente tem que até para fazer parte do jogo corporativo, contar essas histórias, mesmo os perrengues que a gente passou, a gente precisa contar eles com elementos storytelling, né? Então, por exemplo, quando eu falo, eu ia pegar lavagem na casa das pessoas, eu já conto. Cara, isso me deu uma característica de, poxa, você está entrando na intimidade da pessoa, pegando o resto de comida dela. Então, isso me deu uma abertura, eu aprendi a me comunicar melhor, aprendi a, Uhum. né, a ter mais empatia. Você tem que pegar o pior perrengue e transformar isso num elemento a seu favor também, sabe? Na hora que você Sim. for contar a sua história, sabe? Ah, eu entrei na faxina. Cara, eu contei aqui, meu Uhum. vaso sanitário tinha que ser o mais limpo. Uhum. Fazia cafezinho para a turma. Você vai contando isso, que não é mentira, mas você vai Sim. colocando elementos de storytelling aí, Dentro cara, da tua história, né? por menor que seja o feito, você consegue demonstrar valor com ele, sabe? Sim, que legal. E falando em erros, vamos falar dos teus erros então. Vamos falar de um aí, que é o que a gente chama aqui dentro da história corporativa, que é o famoso momento estagiário, né? O que que você fez na época ali que você estava começando a galgar, que foi um erro que você falou, puta vida, isso daqui vai me quebrar. No final não quebrou, a gente já sabe o resultado final até esse momento, mas que você achou que foi uma passada ali, uma bola fora. Bola fora. Eu vou Não contar uma precisa. trabalhada, que eu acho que assim, foi uma autoconfiança ao extremo minha, né? Hum. Eu falei, eu sou de Santa Lúcia, uma cidade de 8 mil habitantes, caipirão. Eu nunca tinha ido mais longe do que Araraquara, que é 25 quilômetros. E quando eu fui trabalhar em automação, a empresa me manda para São Paulo, para fazer um curso de automação industrial em São Paulo. E eu fui sozinho. E, cara, eu já fui passando mal no ônibus, né? O intestino já soltou, já aquelas crises de ansiedade. Aí eu tive que pegar um metrô chegando em São Paulo. Cara, que loucura aquilo, né? E para chegar na estação Trianon MASP. Entrei em composição errada, porque eu não queria perguntar, eu queria fazer tudo sozinho, sabe? Chegando no hotel, cara, eu não sabia como abrir a porta do quarto com cartão, né? Então eu falava que não estava com defeito, não sabia pedir room service. Então, outro dia eu ia no supermercado, num extra que tinha ali perto, para comprar pão com mortadela, a semana inteira comendo pão com mortadela, que eu tinha vergonha de pedir room service. Eu não tinha coragem de pedir para fazer ligação telefônica no hotel, então eu ia por orelhão para ligar para minha mãe. Cara, eu descobri que eu dependia demais das pessoas, sabe? E aí você fala, eu não tinha humildade para perguntar para as pessoas e não tinha independência e autonomia para me virar sozinho. Então ali foi um tapa na cara, bicho, de ver o quanto que eu era dependente das pessoas, o quanto que eu precisava de ajuda, né? E tinha que pedir. ah, então acho que foi um aprendizado, sabe? Eu passei um perrengue, foi traumático, mas foi uma lição para minha vida, isso, sabe? De ser mais humilde, pedir ajuda e tentar ser mais independente também, né? Dependendo da minha mãe para tudo, né? Do meu pai para Sim. tudo. Então foi uma experiência traumatizante, mas que me ajudou muito, né? Até depois, né? Poxa, recentemente eu tive uma missão no Japão, né? Fui para o Japão com a galera do IMAN, e à Aham. noite cada um ia para um canto, cara, e com a câmera fotográfica do Google Tradutor entrava lá e Shibuya, vou para tal lugar, você Vai ia. entender. Ia Cara, aí se você se vira, virando. entendeu? Mas eu precisei Sim, primeiro passar o perrengue de não saber nem pedir um service para chegar nesse ponto, né? Me transformar. sim, cara, que legal. E para você hoje, na sua posição, depois de passar por tudo isso e entender toda essa sua trajetória, o que que melhorou na sua vida, se tornando hoje, falando do lado mais profissional, um gerente de uma indústria, de uma empresa como a São Martinho? O que que mudou na sua vida, se tornando essa posição, em comparação ao que você, quando você não tinha? Porque a gente sabe hoje que a posição de gerente é muito desejada, a posição de se tornar líder é muito desejada. Então, o que que melhorou na sua vida? Claro, financeiramente isso daí é uma coisa óbvia, melhora, mas é consequência. O que melhorou na sua vida e o que você acredita que piorou em algum sentido quando você se tornou esse líder gerente, que é o que muitas pessoas enxergam e às vezes pode ter alguma coisa que as pessoas não estão vendo e você pode nos passar aí de ter essa responsabilidade e essa posição. Bom, pessoalmente, né, como que melhorou?
como pessoa, foi exatamente eu pude ter acesso a mais coisas, né? Eu pude prover uma qualidade de vida boa para minha família, né? Eu não imaginava que eu teria o conforto e os acessos que eu tenho hoje, então isso melhorou muito na minha vida pessoal, né? Poder dar mais Uhum. qualidade de educação, mais acesso para as minhas filhas, né? Para minha família. Como profissional, cara, eu estou numa posição muito privilegiada, sabe? De poder desenvolver mais pessoas, sabe? Eu consigo enxergar hoje como gerente qualquer coisa que eu faça bem feita, ela impacta muito o resultado da empresa, né? Então, acho que tem isso, né? A posição ela te dá esse poder, né? Que é um poder bom, não é aquele poder pelo poder, mas é de ajudar mais as pessoas, de melhorar mais a empresa. E isso te traz uma satisfação muito grande, sabe? Então, eu tenho um lado salarial, mas tem esse lado também de falar, cara, eu estou fazendo mais diferença ainda do que eu fazia, né? Você vê pessoas do seu time indo para posições de maior complexidade em outras áreas. Você vê um projeto que você fez ajudando a bater o EBITDA, a meta. Então, essa posição de gerente, ela te dá essa condição, sabe? Uhum. E também, eu acho que uma coisa que tem me feito muito bem foi ter a oportunidade de palestrar, de ter palcos grandes, sabe? De ir para Sim. eventos e poder contar a história. Cara, isso traz uma satisfação para a gente, sabe? Porque você vê que, tudo bem, uma plateia de 200, ou de 1.500, como foi no Summit, talvez 10% só aproveite. Cara, ou sim, mas você impactou alguém também, né? Sim. Então, acho que esse impacto é o que tem de melhor. De pior, como pessoa, foi a questão de saúde mental, até eu equilibrar bem mesmo, né? Então, eu tive que fazer tratamento, né? Eu tive psicólogo, psiquiatra, né? Sim. Até eu entender onde eu estava e como que eu estava encarando aquilo na minha vida pessoal. Então, eu tive um momento bem difícil, tive muito mal por um tempo e não sabia nem entender como aproveitar melhor o tempo com a minha família, sabe? Então, teve isso, né? Você tem um período Sim. de ajuste a essa nova posição que é terrível, não dá para subestimar, tá? De nova rotina, pouco tempo com a família, a cabecinha, se você não cuidar, vai embora, né? E Uhum. como profissional, cara, foi aprender a jogar um outro jogo aí, que não é aquele mesmo do início da carreira, sabe? É que conforme você vai avançando nas fases desse jogo, os chefão vão ficando mais difícil, né? Pra você passar de Vai fase, ficando né? mais difícil. Sim. Mas é onde eu escolhi estar, onde eu escolhi jogar, né? Tem que se adaptar, mas isso piorou bastante. Mas graças a Deus e ao Flávio, tem a escalada corporativa que me ajudou bastante nesse período aí, para entender melhor o jogo. Tem os hackzinhos ali para você passar de Uhum. fase, né? Sim. Então, mas isso piorou, piora bastante. Sim, cara. Que legal, cara. E muito legal a reflexão que você fez, colocando esses dois mundos, né? O pessoal e o profissional. Já que a gente falou da escola corporativa, como você conheceu a escola corporativa? O que que você aprendeu ali com o Flávio? Como que está sendo essa experiência para você? Cara, eu não sei que botão que eu apertei, que eu vi o Flávio toda hora no meu Instagram, cara, assim, não sei o que que eu fiz, não sei em que buraco negro do algoritmo que eu caí no Instagram, que eu acho que se eu abrisse a geladeira, saiu o Flávio dentro da geladeira, sabe, aqui em casa. E aí eu falei, deixa eu conhecer, né, isso aí, né, e tal. E, cara, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele, rapidamente eu já comprei, né, a escalada e, poxa, me ajudou demais. As ferramentas que isso foi em 2022 que eu entrei. Mas, assim, eu uso as ferramentas para mim até hoje e elas não caem de moda, né? Elas só melhoram, porque você vai aprendendo a jogar melhor com elas. Então, foi aí que eu conheci e mudou a minha forma de encarar o jogo, sabe? Aquelas sacadas de ajudar não só quem te ajuda, mas até quem te atrapalha, se aproxima dele, sabe? Essa sacada, cara, nossa, isso foi um game changer para mim, assim, sabe? Isso mudou totalmente a percepção que as pessoas tinham de mim também dentro da empresa, melhorou muito. Sim. Cara, e isso é o que é o mais difícil, né? Você se tornar, pelo menos, a pessoa que se interessa ali em se aproximar das pessoas que muitas vezes pode tentar e está tentando te atrapalhar no caminho, né? Isso Ajuda é o eles, mais cara. difícil. Hã? Ajuda eles. Não é que esses caras vão te Ajuda. atrapalhar, você está ajudando eles, mas ajuda de verdade, sabe? Uhum. E o Cara, fofoqueiro, cara, aquela sacada do bem informado, porque assim, se você ajuda o bem informado, você serve ele, cara, do mesmo jeito que ele é bem informado, ele informa bem, ele vai sim, propagar o seu nome pela empresa, sabe? É outra sacada fantástica que eu colhi sim, cara, na escala. cara, que legal, né? Que legal. E qual que foi seu último aprendizado aí nesse último ano aí?
sei que você começou essa sua mentoria, começou também, tem os seus projetos, mas o que fora ali você conseguiu aprender aí, seja lendo livros, você começou a se desenvolver em uma nova vertente, vi que você também é palestrante, então o que que você tem desenvolvido nesse último ano aí que você está nesse processo de desenvolvimento? Cara, eu tenho estudado muito finanças e marketing, sabe? Tem conceitos ali que são universais para gestão de times, para gestão de processo. Então, são dois temas que eu tenho debruçado em podcast, em livros. Agora que eu descobri o Morgan Housel, né, o autor do Psicologia Financeira, Aham. eu tenho me dedicado bastante e tem me ajudado. Até tá Olha, aí, inclusive estou até lendo ele. sensacional, Muito bom, sensacional. Muito bom, bom muito bom. demais. Ele tem um podcast também, dele, do Morgan House. Cara, é Aham. sensacional o podcast também, é semanal. Pode assinar lá que você não vai se arrepender. E marketing, né, cara? Assim, tem acompanhado muita questão de marketing digital e tem me ajudado na empresa, porque, cara, é uma besteira, né? O conceito de copywriting, né? De fazer peças e anúncios. Uhum. A gente usa isso em apresentação, a gente usa isso em relatórios. Então, hoje, todas as apresentações corporativas que eu faço, tem um call to action no final, tem um CTAzinho lá. O Sim, que eu espero que vocês façam, né? sim. Então, eu tenho estudado muito esses dois temas. Puta, que legal, que legal. E para a gente finalizar aqui, já para os nossos momentos finais, até para te livrar, estamos gravando isso aqui numa sexta-feira, então vou deixar o Gonza aproveitar com a família dele, mas para a gente ir finalizando, Gonza, o que que você daria ali, não digo de conselho, mas uma verdade do mundo corporativo que você acredita que as pessoas não falam, ou por ter receio, ou porque é um mito, e você acredita que ela existe? E as pessoas têm medo de falar. Tomara que meu RH não veja essa. Mas, é assim, uma verdade, cara, que eu tenho falado muito para os mentorados também. Não entregue seu plano de carreira para o seu chefe ou para a sua empresa, sabe? O plano de carreira é de cada um. É muito cômodo para a empresa, para o seu chefe, que você acredite que eles estão cuidando do seu plano de carreira, sabe? Na verdade, eles estão cuidando dos interesses dele, que, tá bom, muitas vezes são mais inteligentes que os nossos, né? Muitas das Uhum. vezes. Você pode até deixar a empresa, o chefe, cuidar do seu plano de carreira, mas faça isso conscientemente, sabe? Saiba que você está terceirizando o seu plano de carreira. Eu sugiro que cada um tome as rédeas da sua própria carreira e não terceirize uma coisa tão importante quanto o seu futuro profissional, sabe? Mas essa é uma verdade. As empresas, ninguém fala que, cara, ninguém está nem aí para o seu plano de carreira, é você que tem que estar aí para o seu plano de carreira, sabe? Sim, sim, que legal. Isso é uma verdade que muitas pessoas acabam demorando muito para entender. Você acaba percebendo muitas vezes, e a gente que acaba se envolvendo com muitas pessoas de outras empresas, percebe, cara, o famoso cafezinho para reclamar da empresa, o famoso cafezinho para falar que não está tendo oportunidade, ou para falar que a gestão não está te vendo. Então, gente, não sei se você já leu o livro do Luciano Santos ali, não Seja Egoísta com a Sua Carreira. Não, não li ele. Eu vi que ele, inclusive, ele palestrou para a gente também, né? A gente teve Isso. uma conversa com Ah, ele. Eu não li o livro sim. ainda. Cara, muito bom. E ele bate muito nessa tecla, né? O seja egoísta com a sua carreira não é num sentido ruim, mas sim de você entender que ninguém tem responsabilidade por ela, ninguém tem que fazer uma trilhazinha para você, o PDI do seu desenvolvimento. Não, cara, você tem que desenhar isso aí, você tem que saber e não terceirizar uma responsabilidade que é sua, né? E a gente Sim. acaba vendo profissionais sêniores nesse nível de pensamento ainda. Você fala, meu Deus, gente, é uma coisa óbvia, mas às vezes, talvez por causa das consequências e como foi discorrendo a carreira dela, acaba caindo nesse pensamento, né? Quando eu escuto essa reclamação, eu já torço no nariz. Ah, minha empresa não tem plano de carreira. Não tem, não tem, cara. Assim, A é para sua, a ser de qualquer humano. um. É, é. Que legal. E Bonda, quais são os seus planos aí para o futuro aí? O que que o Bonda está pensando em planejar? O que que as pessoas, e os seus colegas, os seus funcionários, os seus mentorados podem esperar de você aí para o futuro? Bom, eu continuo me dedicando até mais do que eu me dedicava antes, né? Buscando trazer e mostrar resultado. Não adianta só trazer, tem que trazer e mostrar resultado, né? Relevante. Quero continuar desenvolvendo talentos cada vez mais. Eu quero ter pessoas que trabalharam comigo, sabe? Sim. Esparramados pela companhia em boas posições, sabe? Eu tenho isso como meta, sabe? Eu quero
Tá sempre recebendo gente nova no time para oxigenar e pegando a galera que eu percebo que tem um potencial maior e distribuindo para a empresa, sabe? É Sim, uma coisa que eu tenho como meta minha, né? Não coloco no PDI, mas eu tenho essa meta. sim. E continuo focado nas ferramentas ali que a gente aprendeu com o Flávio para dar o próximo passo. Não desistir. Sim. Estou ali, né, com muito foco, resiliência, inteligência e coração, né, para alcançar a posição de Uhum, diretor. Estou trabalhando para sim. isso. E, paralelo a isso, eu tenho meu negócio, né, que a gente já conversou aqui agora, que é um negócio de final de Uhum. semana, uma empresa que tem 2 colaboradores, eu e minha esposa, mas que a gente também quer continuar aí escalando a empresa, né, para ajudar mais pessoas também na carreira. Cara, que legal. Pô, Zé, passa teus contatos aí para as pessoas te seguirem, acompanharem, como que a gente te encontra. Conta aí pra gente aí, para o pessoal ir atrás do teu conteúdo. Legal, eu estou mais ativo no LinkedIn, né? Então, Eduardo Rodrigo Bonzac no LinkedIn, vocês vão encontrar fácil lá. Acho que tem poucos Eduardo Rodrigo Bonzac, então tem menos ainda. É, eu uso pouco o Instagram, mas tenho usado também. Tenho tentado dar uma mudada lá no perfil, é @Bonzac, né? Uhum. E eu estou ensaiando agora a criar um canal no YouTube, mas ainda não postei nada, então em breve eu deixo a galera da escalada consciente aí de que eu inaugurei meu canal, mas lá é @Bonzac também no YouTube vai achar. Mas é o LinkedIn onde eu sou mais ativo mesmo, né? Mas, que legal. Boa, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação em contar a sua história, por ter separado aí essa uma hora aí da sua sexta-feira para contribuir com a escalada corporativa e também contribuir com todos os profissionais que estão aqui escutando sua história, aprendendo com você. Com certeza tem pessoas do seu ciclo que está aqui agora olhando para a sua história e se admirando ainda mais. Dê um recado final para essa turma aí, porque com certeza aí toda a sua história, além de inspiradora, motivadora, ela pode mudar muita vida a partir desses seus conselhos aí que você deu para nós. Bom, legal, eu agradeço demais, João, a oportunidade, né, de compartilhar a história aí. E se algo serviu para alguém, né, seja um insight, ou seja alguém que se inspirou, eu já fico muito feliz, fico com o coração aquecido aqui, como eu gosto de falar. E se eu pudesse deixar uma mensagem, não parem de aprender, sabe? Não precisa ser só educação formal. Um curso que vocês façam, um canal de YouTube bacana que vocês encontrem, um canal de podcast, um bom livro, igual o João estava ali com Psicologia Financeira. Uhum. Não pare, gente, não pare, porque vai fazer sentido. Cada coisa que você aprende hoje vai fazer sentido amanhã, tá? Continue nessa jornada de aprendizado aí, não pare nunca. Boa. Muito obrigado aí, Gonza. Boa noite para você, bom descanso e de novo, obrigado pela tua contribuição aí para escalar. Um abraço para todo mundo.